Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach, na redenção completa, a vida definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante e é diferente. A emenda sai melhor que o soneto? A origem da expressão é contrária, é que a emenda sai pior que o soneto, ou saiu pior que o soneto. Eu fui pesquisar e vi que está ligado, aparentemente, a Luís de Camões, que teria escrito um soneto e depois alguém foi emendar e aí, na verdade, em vez de consertar e melhorar, ficou pior com essa emenda. Mas a gente vai falar aqui, diferentemente, como uma emenda, um acréscimo, uma adição faz com que tudo que tinha antes se torne melhor ainda e ganhe o seu verdadeiro significado e elevação. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o capítulo 25 de livros, volumes de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é a Parashat Chayei Sarah, essa é a Sirah número 1. Parashat Chayei Sarah, a gente sabe que começa com a morte de Sarah Imeinu, da matriarca Sarah, e Avraham vai enterrá-la e adquire, compra Merat Marpelá, a caverna da Marpelá, que é chamada também de Kiryat Arba, que tem a cidade até hoje em Israel, e é a cidade de Hebron, que também é a cidade sagrada, comprada por Avraham, como está na escritura original, na Torá, nessa paraxá. A gente está em Bereshit, esse é o capítulo 23. E aí está escrito que depois disso, então, Avraham enterrou Sará, a sua esposa, El Merat Sadeh Marpelá, na caverna, no campo da Marpelá, na frente de Mamre, diante de Mamre, e Hebron, Be'eretz Canaan, é a terra de Hebron, na terra de Canaan. Primeiro lugar de Eretz Israel, a Kedushá, até Jael, que a propriedade passou de fato para Avraham Avinu, que é Hebron. Antes, no Brit Ben Abetarim, que já descreve sobre isso em Lech Lechá, já tinha sido dado toda Eretz Israel, toda a terra de Israel para Avraham Avinu e sua descendência que vem depois. Mas na prática, que passou a propriedade mesmo, a escritura foi só aqui. Como está escrito, Le Avraham le Mikne, foi dada para Avraham como propriedade sua, aquisição, na frente de todos os Bnei Het, todos os do povo hitita, Het, e todos aqueles da sua cidade. No Yalkut Shemuni, no Midrash, sobre a Torá, fala, isso se não me engano está em Parashat Vaishlach, esse é um dos 3 lugares que os povos do mundo não podem reclamar que não é de Israel. Não podem falar que a gente roubou da mão deles. Por quê? Tem escritura para isso. Um deles, Merat Marpelá, que é onde está enterrado os patriarcas e matriarcas. Depois, o lugar onde está enterrado Yosef, que é em Shem, e o Beit HaMikdash em Jerusalém, comprado por David Ameller. Merat Marpelá, como está o verso na nossa paraxá, que Avraham pesou, né, os 400 moedas de Kesef, de prata, que ele pagou para Efron. O Even Ezra, nesse versículo, que é o 19 do capítulo 23, fala que essa paraxá, inclusive, é lembrada sempre para informar sobre a grandeza da terra de Israel, sobre todas as outras terras, tanto para os vivos quanto para os mortos,
e que vai se manter o que foi prometido por Hashem para Avraham, que é uma herança para a gente. Todos os assuntos da Torá têm o máximo da precisão. Então, já que a primeira herança do povo judeu em Eretz Israel, até Israel, é Hebron, isso tem significado especial, mesmo para outros tempos, mesmo para agora. Quando nossa Parashá fala que Sará morreu em Kiryat Arba, que é Hebron, né, essa cidade dos 4, no Bereshit Rabbah, no Midrash, fala que por que é chamado de Kiryat Arba? Porque ela teve sorteios em 4 momentos. No começo foi sorteado, foi definido que seria para Yehudá. Depois foi para Kalev, que é o líder da tribo de Yehudá. Depois para os Leviim e depois para os Koanim. Então passou por essas quatro propriedades, né? A cidade de Hebron foi sorteada por 4 donos. Por que é assim tão especial? Hebron também é uma cidade de refúgio. Ir Miklat, que quer dizer uma cidade que absorve. Refúgio não é só para onde foge, mas ela absorve, ela dá paz, harmonia, tranquilidade para as pessoas que vão para lá. O Rogatchov, o sábio Rogatchov, o gênio Rogatchov, explica que Avram queria justamente o extremo do campo onde está Marta Marpelá, porque o cemitério das cidades de refúgio são justamente fora da cidade. E o Abraham tinha receio que limpasse as sepulturas depois que eles fossem enterrados lá. Mas os Bnei Het, o povo de Het, respondeu que não fariam isso com um príncipe, né? Nasci Elohim, eles chamavam Abraham de Nasci Elohim. Atá Betorreino, você entre nós é um príncipe, é um líder, é um chefe. Então você pode, com tranquilidade, enterrar lá sem se preocupar. E as cidades de refúgio foram dadas aos Leviim. Esse que é o ponto que a gente fala, como essa emenda, que não só a cidade de refúgio, como também é dos Leviim, é muito maior do que o soneto. E transforma o que é uma coisa negativa no que é o máximo do positivo. Tem uma grandeza em relação às cidades cuja propriedade são das outras tribos. Pelahá, a propriedade dos Leviim sobre as cidades de refúgio é eterna. Geulat Olam, chamada, que ela é redimida para sempre pelos Leviim. Não tem como ser cedida para alguém. Mesmo quando a casa ou o campo se encontram na prática consagrado ou noutro domínio. Então, Hebron, que é uma cidade de refúgio, tem esse aspecto de Geulat Olam, de ser para sempre dos Leviim. Mas, de modo geral, a propriedade dos Leviim sobre suas terras parece ser mais fraca que a das outras tribos. Como a gente vê nas Alachot, no Rambam, que fala sobre isso, que fala que toda tribo de Levi são advertidas que eles não vão ter herança na terra de Canaã. Também como não vão ter parte no botim de guerra quando conquistarem outras cidades. Porque Shevet Levi, a tribo de Levi, mesmo que não tenham parte na terra, eles na verdade já foi ordenado para as outras tribos para darem para eles cidades para eles se assentarem, para eles morarem, para eles residirem. E também o Migreshehem, a cidade de pastoreio, a parte onde pode ficar o rebanho deles. E essas terras são as 6 cidades de refúgio e também tem as outras 42 cidades que foram dadas para a tribo de Levi. Mas está escrito que é só para viver, só para morar. No Talmud Yerushalmi tem uma discussão entre os Tanaim, né, os sábios da Mishnah, que Rabi Meir diz que os Koanim e os Levim não fazem as confissões de Maaser. Quando eles dão Maaser, né,
tem que fazer uma confissão. E nessa confissão consta que fala sobre a terra que Hashem deu para eles. Então, como eles não receberam a terra como herança, eles não tiveram parte nisso e não podem fazer as confissões. Mas o Rabi Yossi diz que sim, eles têm parte na terra, que são os Arei Migrash, como eu falei, essas cidades de pastoreio que tem em volta da cidade, que foram dadas para os Leviim. Então seria um tipo de herança na terra. O Rambam Maimonides decide que os Leviim fazem vidui, mesmo que no texto esteja como a gente falou, que está na Parashat Kitavó, em Dvarim, Ve'ata Damashe Natata Lano, a terra que você deu para a gente. Então, como eles não podem falar isso, eles também não fazem as confissões quando dão o Maaser, consagram parte do seu produto para Hashem. Eles não têm parte na terra, mas têm esses Arei Migrash, essas cidades de pastoreio, que então faz com que eles tenham algum tipo de propriedade em Israel. Então, assim está a Alahá no Maser Sheni, capítulo 5, daqui que a gente vê que os Leviim que não têm parte na terra não fazem vidui, as confissões, mas Rabi Yossi fala que sim, eles têm os Arei Migrash, cidade de pastoreio. No Talmud Bavli, no Talmud da Babilônia, está explicado que o assassino involuntário, né, aquele que mata sem querer e aí tem que correr para se refugiar na cidade de refúgio e ficar protegido para sempre até o Kohen Gadol morrer. Quando o assassino involuntário foge para a cidade de refúgio, que pertencem aos Leviim, aos levitas, não precisam pagar aluguel para eles. Isso não é porque eles não tenham, os Leviim, propriedades completas sobre as terras, então não podem cobrar aluguel. Mas sim porque é um outro assunto, que na Torá fala que as cidades de refúgio serão cidades dos assassinos voluntários, para todas as necessidades. Então, eles não precisam pagar aluguel porque é deles, né, para todas as necessidades. Né? E aí, está explicado que quando são acrescentadas Arei Miklat, elas também, quando será na época de Mashiach, vão ter mais outros Arei Miklat, também são dadas para os Leviim. Todas as cidades passam a ser dos Leviim. Como está em Mishpatim, no livro Shemot, fala que a pessoa que fez esse pecado involuntário e matou alguém, eu vou te dar um makom para você fugir para lá. Hashem fala isso. Urá explica o que é esse que eu vou te dar um lugar, mesmo no deserto, quando alguém tinha que fugir, para onde que ele ia que absorvesse, né, o que ele fez, Machané Leviá, no acampamento dos Levim, como está no Midrash Merita, que justamente a gente vê como está associado à ideia de Ir Miklat, cidade de refúgio, cidade de absorção, de conseguir pacificar e reintegrar, realinhar a pessoa, ligado com a cidade dos Levim, dos levitas. Em suma, dar as cidades de refúgio para os Levim não é uma lahá colateral, que tem as cidades de refúgio e elas foram dadas depois para os Levim. Não é um fato adicional ao refúgio que tem essa cidade. A lahá de dar as cidades de refúgio para os Levim influencia a essência de ser Arei Miklat, porque assim que dá aos Levim se tornam de verdade uma Arei Miklat, uma cidade que pode absorver, tem essa qualidade. Segundo o Sefer HaHinur, que explica as mitzvot, isso está ligado com a grandeza do nível dos Levim, dos valores que eles têm, das ações que eles fazem. Isso faz com que eles tenham a kashrut, ser corretos, a retidão, para que eles consigam absorver e corrigir, melhorar as pessoas que fizeram alguma coisa errada involuntariamente. Mas aí volta então a pergunta com mais força ainda. Se essas cidades foram dadas para eles com parte da terra, porque fala que é só para morar Lashevet nelas, não é para herança e como parte realmente na terra de Israel. As cidades pertencem aos Levim de modo especial. Todas as tribos deram suas propriedades, parte delas, para os Levim.
Então essas 48 cidades que tem estão espalhadas entre as tribos, porque cada um deu parte da sua, aonde elas têm terra. E todos participaram, porque nenhuma tribo ficou de fora. Então tem uma união especial através de ser dada parte da propriedade de cada tribo para os levitas. E segundo, é no geral, não tem uma parte particular de cada um dos levitas. Não é de nenhum dos levitas, é de todos. Nenhum tem propriedade particular. É só para morar, que se sabe o endereço de cada um, né? O zip code de cada um, porque é onde eles estão morando, mas não é de um em particular, é de todos. Hebron também está ligado com essa ideia, porque Hebron em hebraico está ligado com ribur, que é unir, é juntar. E por isso é que fala sobre Hebron, que a gente leu no Midrash há pouco tempo, que fala que ela subiu nos sorteios em quatro vezes. Então, no primeiro foi para Eudá, que é o geral, a tribo de Eudá, e tinha que ir primeiro para uma parte, para uma tribo. Né? Depois foi para o particular dentro da tribo, que é Kalev, assentou. Aí depois foi dar para os Levim. Primeiro passou para uma tribo do povo, depois para o particular de alguém da tribo e depois foi dado para os Levim. Concluindo, o pecado e a divergência do assassino involuntário é duplo. Ele faz um pecado entre a pessoa, ele, né, e Hashem, que ele desobedeceu uma ordem, uma mitzvah de Hashem, e também entre a pessoa e o seu próximo, porque ele matou uma outra pessoa. A tribo de Levi, como o Levi, né, primeiro Levi, filho de Leá com Yaakov, está ligado com União e Lavê, a Pam e Lavê. A Pam, dessa vez, vai renovar essa ligação que tem entre o marido e a mulher, que é o contrário da separação. Então, também isso, o Levi foi separado para servir a Hashem, com o máximo de o máximo de amor pelo povo. E Hebron está justamente ligada com essa ideia de união. Junta Hesed, bondade, com Gevurah, severidade, e com Tiferet, tá ligado? Com compaixão, com harmonia, com beleza. Então, liga a gente com Hashem de uma forma bonita, integrada, harmônica, e perdoa a mancha que teve enorme do que aconteceu. Então, concluindo, tem a união que vem também dos patriarcas e das matriarcas, e dos pais e das mães com os filhos, e a gente com Hashem, já com Mashiach, não, se Deus quiser, agora. Mashiach não, a redenção completa, verdadeira, definitiva, agora. Para o mundo inteiro, agora, já.